na nossa família, ele é influência para a família. Aqui eu percebi que essa pastora é um exemplo para muitos aqui. Porque eu tenho certeza que boa parte da família dela que está aqui dentro é por influência dela. Não conheço, hoje é a primeira vez que eu estou vendo, mas eu tenho certeza absoluta disso que ela é uma influência para essa família. Irmãos, antes de eu me converter, como eu mesmo disse, eu fui de berço espírita. Por influência da minha família, meu pai foi, minha mãe foi, e eu também, consequentemente, criança, pai pega, vambora. E eu ia. Acabei tomando gosto do negócio. Né? E quando eu vejo, eu não gostava, mas acabei me envolvendo. Acabei praticando. E quando eu fui ver, eu dei por mim, eu já estava lá no tambor. E me acabava mesmo, irmãos. Vou ser sincero para vocês, eu me acabava mesmo. Minha mão ficava toda estourada de calo. Mas eu não parava. É por isso que hoje eu dou o meu máximo para o Senhor. Porque Ele me tirou lá das trevas. Deus me tirou lá da escuridão e me mostrou a luz. Então hoje, o meu máximo que eu dava lá, é impossível eu não ser grato a Deus e dar muito mais para o meu Senhor. Glória a Deus! Eu não ia falar isso com os irmãos, eu separei uma palavra aqui, mas Deus tocou no meu coração, fala. E graças a Deus, hoje, eu já fui desobediente, tá, gente? Eu já fui desobediente ao Senhor, sim. Porque não é porque a gente aceitou Jesus que a gente se converteu. Eu primeiro aceitei Jesus, depois eu me converti. Caí sim, me afastei sim. Mas Deus teve misericórdia da minha vida para eu me levantar de novo. Ele me levantou de novo. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? E todos nós sabemos, Deus tem um plano na vida de cada um aqui. Por mais que você ache que você não é um nada, não serve para nada, não presta para nada, engano seu. Isso aí é o inimigo da nossa alma que bota na sua cabeça. Porque nós somos muito importantes para Deus. Aleluia! Amém? Irmãos, e quando eu conheci Jesus, que foi a minha esposa que apresentou Jesus para mim, eu creio que muitos aqui devem conhecer. Há 6 anos atrás, eu trabalhava numa casa noturna, cujo nome é Rio Sampa. Creio eu que bastante gente deve conhecer aqui. Ali, não era só meu trabalho. Ali era meu parque de diversões. Porque o meu hobby, o meu prazer, era agredir as pessoas. Eu sentia uma fome, uma sede de agredir as pessoas. Porque o meu trabalho era para apartar, separar. Mas fazer o contrário, eu me envolvia e eu fazia pior do que os que já estavam brigando ali. Era meu prazer. Para mim o serviço não era agradável se não tivesse uma confusão. Eu ficava até o final torcendo, tomara que dê alguma coisa para eu fazer, tomara que dê alguma coisa para eu fazer. E o inimigo é astuto, acontecia. Sabe por quê? A nossa palavra tem poder. Se nós profetizarmos para o mal vai acontecer. Se nós profetizarmos para o bem vai acontecer. Só que naquela época eu era das trevas, gente. Não tinha como eu profetizar o bem. E por essas atitudes minhas, diversas vezes, Deus me livrou sem eu nem saber. Eu com esse tamanho que eu tenho, tá? Eu já saí escondido dentro de uma mala de uma Fiat Uno porque tinha gente do lado de fora para ceifar minha vida. E não foi uma, não foram 2, não foram 3, foram diversas vezes porque eu trabalhei lá de 9 a 10 anos. Outra situação, nunca julgue nem critique alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, irmão. Você sabe por quê? Porque quando eu conheci Jesus, foi através da minha esposa que estava afastada dos caminhos do Senhor. Deus tem um plano para cada um. E Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Deus usou uma serva dele que estava afastada dos caminhos dele para poder ir lá dentro, para futuramente ela me apresentar para Jesus. E foi assim que aconteceu. Gente, é muito grande, é muito longo o testemunho que eu tenho para dizer. E é a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas eu creio
que outro dia eu vou ter uma outra oportunidade, eu quero vir aqui só para contar meu testemunho de vida. Amém? E quando ela estando afastada, ela conheci, a gente começou a ter um relacionamento, mas ela fora e eu também. Até que teve um dia que ela resolveu voltar para Jesus, mas isso, antes dela querer voltar para Jesus, eu influenciei ela para se envolver lá no Espiritismo. Olha como é que é as coisas. Ela foi, sim, se envolveu um pouco, só que o plano de Deus é que ela me tirasse das trevas e não que eu levasse ela para as trevas. E foi o que aconteceu. Ela me tirou. Deus, através dela, me tirou das trevas. Por quê? Em meio a uns problemas que aconteceu, ela virou para mim e falou assim: Fernando, eu vou voltar para a igreja. Não quero mais saber disso. Estou fora. Vou voltar para a igreja. Tudo bem. Não. Ela foi, chegou um domingo ou uma quinta, não lembro qual foi o dia, não recordo. Ela falou: estou indo. E nosso relacionamento foi muito rápido. Assim que eu a conheci, a gente começou a se envolver, e quando eu vi, eu já estava na casa dela, e aí foi. Ela foi na primeira semana, me chamou, eu falei: não vou não. Mas eu não fui porque eu temia o que podia acontecer comigo, porque a quem eu servia, meu irmão, não dá para brincar não. Com Deus menos ainda. Mas se pedir uma coisa e você não fazer, você fazendo já é complicado. Sem você fazer, é pior ainda. Tem gente que acha que precisa estar no Espiritismo para poder estar servindo a Deus estranhos. Negativo. Basta que nós não venhamos a ser servo do Senhor e venhamos a fazer a vontade dEle, nós estamos fazendo a vontade do inimigo, sim. Não precisa você ser espírita, não. Basta que você não faça o que Deus manda a gente fazer, que está aqui dentro, na palavra dele. De nada adianta a gente vir para a igreja, de nada adianta, gente, entre aspas, a gente vir sempre para a igreja, da glória a Deus, aleluia, mas não praticar o que a Bíblia manda a gente praticar. Não adianta. Um dia, foi como eu falei, eu aceitei Jesus, depois eu me converti. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Para Deus poder fazer a parte dele. Senão, a gente não pode ficar esperando tudo por Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que dar o primeiro passo. E foi assim que aconteceu. Quando ela me convidou para ir, eu falei: não vou não. Aí, depois eu vou. Aí na outra semana, ela não me chamou para ir. Já na segunda semana, ela não me chamou para ir. Quando ela estava tomando banho para se arrumar, eu falei: eu vou também. Porque a situação é o seguinte, irmão, ela, uma semana antes, ela lançou a rede dela. E a parte dela ela fez, lançou a rede. Fez a parte dela, me convidou para conhecer Jesus. E eu ignorei. Mas na outra semana, ela não ficou insistindo. Porque é chato, hein? A gente que é cristão ficar falando de Jesus para uma pessoa que não é crente, é complicado. Porque eu sei muito bem o que é isso. Muitas pessoas já falaram de Jesus para mim. E eu ignorava. Ouvia, mas não guardava. Ouvia por educação. Né? Mas hoje eu aprendi, eu tenho uma estratégia. Eu não fico enchendo o saco de ninguém para falar de Jesus. Mas se vir para o meu lado reclamar na vida, meu irmão, aí sim é onde entra Jesus. Né? A pessoa reclamar: meu marido, minha esposa, meu trabalho. Aí sim, Jesus tem a solução. Aí a gente entra com Jesus. A gente não pode também enfadar as pessoas, porque aconteceu isso comigo, era desagradável. Então eu tenho que usar com uma estratégia diferente. Eu não posso fazer dessa forma. E aí eu fui para a igreja, nós fomos juntos. Chegando lá, eu senti muitas coisas estranhas que hoje eu entendo. Enquanto o pregador estava falando, eu estava sentindo arrepio, vontade de chorar, minha perna tremia, eu sentia tudo e mais um pouco. E eu não entendia nada. Depois ela foi e me explicou. Eu falei para ela, ela foi e me explicou o que era. A presença de Deus. Era Deus tentando entrar em contato comigo, Deus tentando falar através do Espírito Santo, tentando falar comigo, me chamando. Né? E aí eu não aceitei Jesus. Eu senti muita vontade. Eu falei: não, fiquei com vergonha. Eu falei: se for um lá, eu vou.
Mas se não for ninguém, não vou não. Não foi ninguém. Eu não fui. No próximo culto, eu já fui mais tranquilo, porque ela me explicou o porquê daqueles arrepios, o porquê daquela tremedeira, vontade de chorar. Mas mesmo assim ainda fiquei na retranca. Eu falei, não vou lá na frente não. E, irmãos, eu senti as mesmas coisas, perna tremendo, senti muito arrepio. Me deu uma vontade tão forte de chorar. E eu falei, não vou chorar. Pô, fala sério, desse tamanho, um monte de gente vai ficar chorando. Não vou chorar não. Irmãos, mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente deixa de fazer a nossa vontade e passa a fazer a vontade de Deus. E foi o que aconteceu. Eu não queria ir lá na frente. Estava esperando alguém para eu ir. Só que mais uma vez não foi ninguém, mas as minhas pernas andaram sozinhas. Quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente e estava chorando igual criança. Glória a Deus. Aí é que eu falo. Quando a gente não faz a nossa vontade, é aí onde Deus entra. Foi o que aconteceu. Eu andei, todo mundo viu que foi eu que andei até lá na frente. Só que as minhas pernas não foi eu que conduzi. Com certeza foi o Espírito Santo de Deus que me levou lá até lá na frente. Aleluia. E a partir desse dia aí, comecei a ir para a igreja e tal, gostei, mas eu estava preocupado lá do outro lado. O que poderia acontecer? Ela conversei com ela, ela me explicou. Não se preocupa, que da mão de Deus ninguém tira. Tá? E daí eu vou falar só mais uma coisa agora, eu vou parar por aqui para eu entrar aqui na palavra. 4 anos antes de eu me converter, eu, dentro de um ônibus, a caminho do trabalho, que eu trabalhava lá no centro do Rio, paralelamente a esse serviço que eu falei anterior, e esse outro era só os finais de semana. Eu, dentro do ônibus, assim que eu entrei no ônibus, eu olhei, vi 2 cidadãos sentados assim, no lado esquerdo do banco, e eu já fiquei desconfiado daqueles 2. Eu falei, esses caras vão assaltar o ônibus. Eu falei, no próximo ponto eu já vou descer. Porque eu era desconfiado. Né? Porque eu fazia vamos dizer, as atrocidades que eu fazia, nunca matei, mas eu já fiz muita besteira. Já fumei muito, tá? Já fumei muito cigarro, já bebi muita cerveja, gostava muito, tá? E se você está aqui hoje, por um dos motivos que o pastor estava dizendo, porque vou lá tomar um suco, não tem nada para fazer, e está ouvindo essa palavra, isso que eu estou dizendo para vocês, e de vez em quando tem essas práticas, pode ter certeza de uma coisa, se isso que te prende é de aceitar Jesus. Eu, quando aceitei a Jesus, depois quando me converti, nada dessas coisas me fizeram falta. Eu tinha, assim, apesar de eu ter essas características estranhas, né, eu tinha vários relacionamentos simultaneamente. Inclusive que quando eu a conheci, eu falei para ela, sempre fui sincero com ela. Eu tinha envolvimento com 7 mulheres. Tá? A aparência não conta muito não. Para você ver como é que são as coisas. Eu tinha envolvimento com 7 mulheres. E de primeira eu já abri mão de todas elas, porque uma estava suprindo todas as minhas necessidades como homem, e sem contar que ela me tirou daquele lugar. Então, se me desculpa a expressão, se é o sexo que te prende lá fora, que te impede de aceitar Jesus, se é a cerveja, se é o cigarro, se é algo ilícito, irmão, não se preocupa com isso não, que Deus vai te dar tudo o que você precisa. Você não vai sentir falta de nenhuma dessas coisas, porque eu posso dizer, eu praticava essas coisas, e hoje eu não sinto falta de nada. Nada. Sabe o que é nada dessas coisas? Eu não sinto falta. E também, fora essas outras coisas que eu fiz, uma das coisas que eu fazia também, como o pastor estava falando, é verão, aí veio na minha mente, falei, eu vou ter que falar sobre isso, eu falei, não, isso não. Como eu falei, eu preparei uma palavra
Então, falando até agora, eu só falei o que Deus mandou dizer, porque o que eu mesmo queria ver, eu ainda não entrei nem no assunto. E uma das coisas que eu fiz, foi com 17 anos de idade. Foi uma das influências que me fez levar a trabalhar naquele lugar. Eu tomava anabolizante. O que me levou a fazer isso? Eu tinha 17 anos de idade, eu tinha os membros superiores. Eu era magro, da cintura para cima, só tinha cabeça. Hoje ainda tenho, mas dá para disfarçar. Só tinha cabeça grande e minhas pernas eram grossas. Ou seja, era esquisito, porque eu era magro em cima e embaixo eu tinha as pernas meio que desproporcionais. Aí o médico foi e me orientou, falou: meu filho, você tem que entrar na academia, fazer um exercício físico e tal, nos membros superiores. Foi isso que eu comecei a fazer. Só que é onde entra as influências que eu falei. Tanto as escolhas certas como as escolhas erradas. Comecei a malhar sim, mas aí eu comecei a conhecer um aqui, outro ali, apresentava um trotudozinho aqui, um trotudozinho ali, porque não vem falar para mim, meu irmão, que vai para a academia, vai malhar, vai ficar grande, vai ficar forte, sem tomar anabolizante. É mentira. Mentira, porque eu já vivi isso e eu já fiz. Pode até sim emagrecer, enrijecer o músculo, com uns 3, 4 anos tomando suprimento, pegar um corpo, sim. Agora ficar grande absurdamente como eu era, que eu não conseguia nem fazer isso aqui, isso é mentira. Porque eu vivi, como eu estou dizendo. Eu não vou falar para vocês o que eu não vivi, eu vou falar o que eu vivi. Tá? Eu cheguei ao ponto de eu mesmo pegava de desespero, não conseguia ficar sem. Eu mesmo aplicava em mim. Eu estava anabolizante da seringa, jogava. Hoje em dia eu não tenho medo de seringa, mas eu nunca teria coragem de fazer isso de novo. Nem que seja para tomar um remédio lícito, uma vacina, o que for. Nunca que eu teria coragem. Eu não tenho medo de médico, não, de tomar injeção, não. Mas eu nunca teria coragem de fazer o que eu fazia. Para ver como Deus muda, Ele muda por completo. Ele não muda nada pela metade. Né? E eu, quando comecei, aí eu comecei a tomar gosto. Aí crescendo um pouquinho. Quando eu fui ver, eu já estava enorme. Desproporcionalmente. Muito. E eu com 17, 18 anos de idade, foi que eu conheci um rapaz na academia que, pelo meu tamanho, ele trabalhava lá no Rio Santo, foi me chamou para trabalhar. Eu fui. Só que eu ainda era de menor, 17 para 18 anos, não tinha nem 18 anos. Mas pelo tamanho que eu tinha, né, eles achavam que eu tinha 23, 24 anos. Mas não tinha. Eles só foram saber um ano depois que eu era de menor. E tinha cara mesmo, irmão. Deca, Duratestão, no Mojamim, Estão do Pé. Até eu acho que teve uma vez que eu fiz, várias vezes. Até a coquetel eu fazia. Misturava tudo quanto é tipo de anabolizante para poder fazer mais efeito. E Deus é tão misericordioso, até hoje, eu posso dizer até hoje, a única sequela que me causou foi que eu parei e engordei. Isso aí é notório, né? Mas, efeito colateral fora isso, graças a Deus, Deus me livrou. Todos nós sabemos que anabolizante, gente, não é brincadeira não. Tá? Sempre quando vem algum jovem para falar comigo, conversar comigo a respeito disso, eu falei: olha só, não toma anabolizante. Aí quando eu percebo, eu falei: você já tomou. Já tomou? Não, eu tomei só uma. Eu falei: tomou, meu irmão, não tem como mentir. Uma coisa que eu fazia, uma coisa que eu praticava, até eu pesquisava a respeito do assunto. Então não tem como falar. Eu olhava e falava: rapaz, para com isso. Até hoje, irmãos, tem conhecidos meus que tomam ainda. E eu já falei. Mas não adianta a gente ficar martelando. A atitude tem que vir da pessoa. Tinha vezes que tinha 2, 3 lá em casa para eu poder aplicar. Quando me converti, esses que me conheciam e uns que eu aplicava, eles para vocês verem como o nosso testemunho de vida é muito importante. Porque esses que eu aplicava, depois que eu me converti, ele falou: pô, Fernando,
Na época que tu aplicava, pô, era tranquilo. Agora tu não é da igreja, eu nem vou te pedir que eu sei que você não vai fazer. Porque sabe da minha conduta. Glória a Deus. Sabe o que eu era e sabe no que Deus me transformou. Deus vivo. Deus não é um Deus de brincadeira. Não adianta nada eu deixar de fazer algo que vai fazer mal pro meu corpo, sem contar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Tatuagem também eu fiz, tenho tatuagem sim, mas hoje eu me envergonho dessas tatuagens. Se eu tivesse condições, se eu pudesse, eu tiraria. E muita da gente fala, não tem nada a ver. Uma tatuagem, não tem nada a ver. Tem nada a ver? Tanta pessoa que diz que não tem nada a ver e está no inferno, tem nada a ver uma tatuagem. Ah, mas você está falando que de tatuagem, de anabolizante, você já usou, tem tatuagem? Sim, mas eu não era evangélico. Era no meu tempo de ignorância. E hoje eu uso esses artifícios, essas coisas que eu fiz no passado, para poder mostrar e falar para as pessoas o que eu fiz que era de errado e o que hoje eu faço. Aleluia. É assim que a gente tem que influenciar as pessoas, né? Como tinha pessoas que oravam por mim antes de eu me converter, hoje eu procuro fazer isso. Que a gente tem que se preocupar muito com os que estão lá fora. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Aleluia. Se preocupar com os que não são, para eles passarem a ser. Irmãos, eu vou fazer melhor, eu não vou entrar no que eu separei, porque isso foi o que Deus me deu. Foi isso que Deus mandou fazer. Isso aqui, o que eu ia ler, era da minha vontade. Deus acabou de falar comigo que isso aqui era da minha vontade. Não que não sirva, serve sim, com certeza. Mas hoje, o que era para ser dito, é o que foi dito. Quem tem ouvidos, ouve. Não se preocupe com o que os teus amigos lá de fora vão dizer. Pô, que isso? Como eu já ouvi. Chega de ser otário. Que igreja o quê, rapaz? Caretice. Eu vou ser sincero com vocês. Essa daqui é uma ótima igreja para jovem. Eu vou, de todo o meu coração, sem hipocrisia. Você sabe por quê? Porque eu senti alegria nos jovens aqui. Glória a Deus. Eu senti amor dos jovens aqui. Fazendo as se envolvendo. É difícil, gente. Hoje em dia você vê os jovens se envolvendo na obra. Isso é real, infelizmente isso é verdade. Vocês vão nas igrejas, né? Dificilmente você vê os jovens se envolvendo na obra. E aqui, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu percebi que os jovens aqui são diferentes. E podem ter certeza que vocês vão ganhar muito com Jesus por isso. Não estejam aqui por causa da pastora, não estejam aqui por causa do pastor e nem por causa da líder do jovem, não. Estejam aqui por causa de Jesus. Vocês sabem por quê? Porque a pastora, ela é falha, o pastor é falho, a líder é falha. Todos eles vão desagradar. Não adianta, vocês não vão ver perfeição em nenhum de nós. Não tem jeito. Vocês não vão... eu gosto muito da pastora, mas... Aí entro mais. Mas... Não adianta, esse mais aí, não tem jeito. Não tem jeito. Esse mais é dela, esse mais é do pastor, esse mais não tem jeito. Esse mais aí esquece, porque a gente tem que estar aqui para a obra do Senhor. E a obra do Senhor nada mais é que ganhar almas para Ele. Essa é a obra do Senhor, ganhar almas. E depois que nós viemos a ganhar essas almas, cuidar dessas almas. Porque é muito difícil você trazer alguém para a igreja. Agora, segurar, conseguir que essa pessoa fique firme na igreja é difícil. Principalmente jovem. Irmãos, é a primeira vez que eu falo especificamente para jovem. Eu particularmente, eu falei, Senhor, me conduz mais do que antes, porque eu sei que falar para jovem é difícil. É difícil. Eu não estou falando de ninguém aqui. Que é a primeira vez que eu estou aqui. Não conheço ninguém. Mas, infelizmente, existe muito jovem desobediente. Às vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Na minha igreja, tem jovem que faz parte do Ministério de Louvor. Ele, quando começou a tocar, ele não sabia quase nada.
dava muitas notas erradas, como todo mundo quando está começando, sempre erra. Isso é normal. Mas com o passar dos anos, ele foi pegando prática no instrumento, foi tocando muito bem. E o modo dele tocar saiu daqui e veio para cá. Aí complicou, porque o eu prevaleceu. Eu venho pedindo muito a Deus, Senhor, me leva para um lugar onde não existem essas coisas. Me leva para um lugar que eu possa me sentir em casa, mas em casa que eu digo, não é na minha casa. A casa que eu digo é a casa do meu coração, como o meu coração é. E aqui eu senti isso. Porque eu posso dizer, eu sou humilde, sim. Posso dizer porque eu reconheço o que Jesus fez e tem feito e vai fazer na minha vida. Amém? Então, jovens, façam a sua parte. Façam a sua parte. Está difícil? Tá. Abrir mão das coisas lá fora. Eu não vou falar para você lá fora só tem coisa que não presta. Eu vou estar mentindo. Lá fora tem tudo que presta. Lá fora tem tudo de bom para a nossa carne. Para a nossa carne, sim, lá fora tem tudo de bom. Mas para edificar nossa alma, é aqui dentro que vocês vão encontrar. Não é nem só aqui dentro, mas aqui dentro. É aqui que vocês vão se sustentar, através daqui. Porque todos nós sabemos, todos nós que estamos no Evangelho, nós sabemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando a gente abre isso aqui, Deus fala com a gente em qualquer página. Não importa qual é a página que você vai abrir aqui, você vai olhar, é Deus falando conosco. Amém? E eu vou voltar que eu até me perdi. A respeito do ônibus que eu estava falando. Eu estava indo trabalhar, aí eu desconfiei aqueles 2 cidadãos que estavam dentro do ônibus, aí eu já desci no próximo ponto. Quando eu dei 2 passos, eu cheguei na direção deles, um deu a minha levantada assim, eu falei, pronto, eu vou morrer. Aí ele falou assim, Senhor, eu era novo, não lembro qual a idade que eu tinha não, mas eu sei que era 4 anos, eu não vou fazer porta. 4 anos antes de eu me converter, ele disse, Senhor, desculpa incomodar a viagem do senhor, o senhor é evangélico? Aí eu falei assim, não. Ele, não, o senhor me desculpa, porque quando o senhor entrou no ônibus, eu vi atrás do senhor uma luz branca, muito forte, que ofuscou as minhas vistas. Aí ele, o senhor não é cristão, mas o senhor acredita em Deus? Como todo mundo fala. Eu falei, acredito. Aí ele falou assim, você crê em Deus? Eu creio. Falei de boca, não de coração, creio. Mas a nossa palavra tem poder. Né? E daí esse homem olhou para mim e falou assim, irmão, o senhor não é cristão ainda, mas tu há de se converter. E ainda digo mais, meu irmão, tu há de louvar e bendizer o nome do Senhor com instrumento de sopro. Irmãos, eu nunca tinha... Eu até gostava de ouvir, mas eu nem sabia o que era um saxofone. Quando esse homem disse isso para mim. Nunca vi aquele homem, até hoje se eu passar por ele eu não sei quem é. Aí é onde entra, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E quando eu estava dentro eu, mesmo assim, depois que esse homem falou isso para mim, eu continuei com aquilo na cabeça. Esse homem vai assaltar o ônibus, olha o pensamento. Eu falei, não, no próximo ponto eu vou descer. Só que quem desceu no próximo ponto foi eles. Aí eu falei, não, os caras já desceram, tá bom. E fiquei com isso na minha cabeça. Como que Deus trouxe de novo isso à minha memória que esses homens falaram para mim? Quando eu já estava indo para a igreja, em meio a um culto de libertação, enquanto o irmão estava pregando, eu com os olhos fechados, orando a Deus do meu jeito, com os olhos fechados, aí de repente Deus me mostra, eu lá na frente, juntamente com o Ministério de Louvor, com a roupa toda preta e com o instrumento tocando. Aí eu tomei um susto, eu abri os olhos assim, eu falei, eu estou ficando doido, estou me vendo fazendo uma coisa que eu não sei nem fazer. Fazer uma coisa que eu não sei nem fazer. E eu falei, Senhor, aí fechei os olhos de novo, comecei a orar de novo.
De novo Deus me mostrou a mesma imagem que eu tinha visto, eu lá tocando o instrumento. Aí, como sempre, graças a Deus eu tenho orgulho disso. Eu choro muito na presença do Senhor, não tenho vergonha de dizer e nem vergonha de chorar. E comecei a chorar, falei, meu Deus, se for essa a sua vontade, que o Senhor venha me capacitar, porque o Senhor sabe que eu não sou capaz. Venha me mostrar os caminhos, venha me mostrar o que eu tenho que fazer. Daí eu comecei a estudar e por diante a obra de Deus começou a ser feita na minha vida. Hoje eu participo do Ministério de Louvor da minha igreja, em honra e glória do Senhor, e não vai ser o homem que vai me tirar da igreja. Você sabe por quê? Porque foi o que eu falei ainda há pouco. A pastora, o pastor, todos nós somos falhos. Então, se a gente estiver fazendo algo para o Senhor, o que vai desviar o nosso foco é a gente se preocupar com a crítica do outro, a gente achar que o outro pensa que toca mais, não vou ficar tocando. Isso não aconteceu comigo, eu não vou ficar tocando com esse cara não, o cara está achando que é quem? Não toca para o Senhor, mas irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte. Independente da atitude do irmão, faça a sua parte. Adore o Senhor de todo o coração. Não importa o que o irmão do lado ali está com a guitarra lá, e nem aí para Jesus, só quer tocar o instrumento. Não se preocupa com isso, estou falando isso para vocês porque eu passei por isso, por essa situação. Entendeu? Então, essas coisas vão acontecer, porque a palavra do Senhor diz que nós que vemos a fazer a obra do Senhor, verdadeiramente, nós vamos ser perseguidos. Nós não vamos ser perseguidos pelo ímpio, pelo aquele que está lá fora, não. A gente vai ser perseguido dentro da própria igreja. A gente vai ser perseguido pelos nossos familiares. Palavra de desânimo. Pô, você não serve para isso não. Pô, tá doido ficar tocando com esse povo aí? O povo não quer nada com nada. Irmãos, é para o Senhor. O resto não interessa. Faça a sua parte e deixa que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu não quero enfadar os irmãos, eu já falei bastante. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou falar uma passagem, compartilhar aqui com os irmãos. Pois nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Se encontra em Efésios 2:10. Glória a Deus. Ou seja, nós fomos preparados, Deus nos preparou para isso, para fazer a obra dele. Independente de se houver alguma perseguição, alguém que se levanta contra você, é justamente para desanimar. É o que eu estava conversando uma vez com a irmã, uma jovem do Ministério de Louvor, que tudo dela, não consigo, não dá, fulano. Infelizmente a gente escolhe, a nossa escolha é a mais fácil. É mais fácil da gente desistir do que entregar nossos problemas para Deus e seguir em frente. Então ela preferia abrir mão de tocar o instrumento do que ela encarar aquele problema de frente e entregar na mão de Deus. Infelizmente a gente faz assim, às vezes a gente prefere desistir do que encarar o problema. Nesse momento eu vou estar entoando um louvor no nosso Senhor e Salvador. E eu não vou insistir e nem obrigar ninguém. Mas uma coisa eu te garanto: se tu aceitares Jesus, tu não vai se arrepender. E se um dia você se arrepender, não tem problema não. Traz ele de volta para mim, entrega aqui. Não quero esse Jesus não. Não tem problema não. Pode me devolver que eu vou fazer bom uso como eu já faço. Mas eu tenho certeza que se você aceitar Jesus, você não vai se arrepender. Você pode até cair, mas Deus vai te levantar. Então, se durante esse louvor, se você sentir, o irmão estava falando a respeito de arrepio, a respeito de vontade de chorar, como é que esse cara, eu passei isso, gente? Então, eu tenho certeza que isso pode acontecer com um de vocês que estão aqui. Jesus é maravilhoso. Independente de qualquer coisa,
independente de qualquer coisa, não se preocupe com o que vão dizer lá fora. Jesus ama você e a mim. Jesus ama todos. Por igualdade. Jesus não te ama diferente porque você é diferente ou pratica algo diferente. Porque Deus, ele abomina sim o pecado, mas ele ama o pecador. E o pecado passa a sair, a gente deixa de praticar o pecado a partir do momento que a gente se volta para Deus. Vamos pecar? Sim, vamos pecar. Mas que venhamos a nos arrepender desse pecado e não venhamos permanecer na prática desse pecado. E pode se preparar sim, que as lutas vão vir, sim. Com certeza as lutas vão vir. Não é fácil, não. Quem falou que é fácil? Não é fácil ser cristão, mas vale a pena ser cristão. Aleluia! Amém? Então eu vou estar entoando esse louvor para essa amada igreja que, se souber, que venha me ajudar. O irmão da bateria também, que venha me ajudar. E se durante esse louvor Deus tocar no seu coração, você sentir aquele arrepio com o qual eu estava falando, que você sabe muito bem, que eu tenho certeza que você já até sentiu ele, aceita este Jesus. Não tem para onde correr, não tem onde se esconder. Quem sabe Deus, hoje, Ele está querendo te livrar de algo lá na frente. Quem sabe Deus está querendo te livrar daquelas pessoas ao qual você anda, que praticam coisas que não convém nem dizer. E você, por mais que você não faça, você pode estar com essa pessoa numa hora errada. O que o inimigo armou uma cilada e todos já sabem que não precisa dizer. Amém? Então não se envergonhe desse Jesus. Não se envergonhe desse Jesus. Não tenha medo de andar com isso aqui na mão, não. Não tenha medo. Não tenha vergonha de ir lá na escola falar, né? Não, o pessoal não pode saber que eu sou crente. Não é ruim. Sou bobo. Está preocupado com isso por quê? Porque é jovem? Não entendo. Não precisa se preocupar, não tenha vergonha de ser cristão, não. Fale mesmo da mão de Deus, você vai fazer a diferença. Onde quer que você pôr a planta dos seus pés. Amém? Eu vou estar entoando esse louvor nessa amada igreja, não precisam levantar, ficam à vontade, vocês têm total liberdade para fazer o que o Espírito Santo tocar no coração de vocês. Se quiser levantar, levanta, se quiser ficar sentado, fica, se quiser gritar, grita, pula, faz o que Deus mandar vocês fazer. Amém? Se sentir vontade de aceitar esse Jesus, do qual eu falei que me tirou de fora, me tirou das trevas e me mostrou a luz, vem aqui à frente que um dos nossos pastores vai estar orando por vocês. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Grande Deus! Deus vivo! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Santo de Israel! Maravilhoso Deus! Nossa, Senhor da glória! Aleluia! Aleluia, É Deus! Deus! Deus vivo! Meu Deus! Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade.